Estamos começando mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos ler uma mensagem da Revista Espírita de 1863, intitulada Lei do Progresso. Lyon, 17 de setembro de 1862, Média Senhora Emily. Essa comunicação foi recebida na sessão geral presidida pelo Sr. Allan Kardec. Se considerarmos a humanidade em seu estado primitivo e em seu estado atual, quando sua primeira aparição na Terra marcava seu ponto de partida, e agora que percorreu uma parte do caminho que leva à perfeição, parece que todo bem, todo progresso, toda filosofia, enfim, não possa nascer senão do que lhe é contrário. Com efeito, toda formação é produto de uma reação, assim como todo efeito é gerado por uma causa. Todos os fenômenos morais, todas as formações inteligentes são devidas a uma perturbação momentânea da própria inteligência. Apenas na inteligência devemos considerar dois princípios: um imutável, essencialmente bom, eterno, como tudo que é infinito; outro temporário, momentâneo, que não passa de agente empregado para produzir a reação de onde sai cada vez a progressão dos homens. O progresso abrange o universo durante a eternidade e jamais se espalha, tanto como quando se concentra num ponto qualquer. Não podeis abarcar num só golpe de vista a imensidade que vive, isto é, que progride, mas olhai em redor de vós o que vedes. Em certas épocas, e podemos dizer em momentos previstos, designados, surge um homem que abre um caminho novo e que escarpa os rochedos áridos de que se acha semeado o mundo conhecido da inteligência. Muitas vezes esse homem é o último entre os humildes, entre os pequenos, e contudo penetra as altas esferas do desconhecido. Arma-se de coragem, pois esta lhe é necessária para lutar corpo a corpo contra os preconceitos, contra o uso que lhe foram transferidos. É necessária para vencer os obstáculos que a má-fé semeia sobre seus passos. Porque enquanto restarem preconceito a derrubar, restarão abusos interessados nos abusos. É-lhe necessária porque deve lutar ao mesmo tempo contra as necessidades materiais de sua personalidade, e nesse caso sua vitória é a melhor prova de sua missão e de sua predestinação. Chegado a este ponto em que a luz escapa bastante forte do círculo do qual é o centro, todos os olhares se voltam para ele. Ele assimila todo o princípio inteligente e bom, reforma e regenera o princípio contrário. A despeito dos prejuízos, apesar da má-fé e malgrado as necessidades, chega ao seu objetivo, faz a humanidade transpor um grau e conhecer o que não era conhecido. Esse fato já se repetiu muitas vezes e ainda se repetirá muitas outras antes que a Terra tenha atingido o grau de perfeição que convém a sua natureza. Mas, tantas vezes quanto forem necessárias, Deus fornecerá a semente e o trabalhador. Esse trabalhador é cada homem em particular, como cada um dos gênios que a ilustram por sua ciência, muitas vezes sobre-humana. Em todos os tempos houve esse centro de luz, esses pontos de ligação. O dever de todos é aproximar-se, ajudar e proteger os apóstolos da verdade. É o que o Espiritismo vem dizer ainda. Apressai-vos, pois, vós todos que sois irmãos, pela caridade. Apressai-vos, e a felicidade prometida, a perfeição vos será concedida muito mais cedo. Então, pessoal, uma breve reflexão sobre essa mensagem, sobre lei de progresso, é o seguinte: o Espiritismo, como uma doutrina, uma filosofia espiritualista,
uma filosofia que fala no algo a mais da matéria, ele trabalha com essa ideia de progresso. Ou seja, nós não estamos aqui, vamos dizer assim, sem um apoio, sem um suporte de esse mecanismo impulsionador do progresso, que seria a presença de tempos em tempos de figuras, de seres, de espíritos, como queiram falar, mais evoluído, que vem trazer uma mensagem de vanguarda, como no caso de Jesus. Isso aí a gente não pode perder essa essência do Espiritismo. O Espiritismo, ele vem ser consolador nesse sentido. Consolador porque, mesmo a gente sabendo que as questões materiais interferem bastante no nosso processo evolutivo, a gente não pode perder essa conexão com a espiritualidade, entender que, obviamente, boa parte do que acontece na nossa vida é por conta das questões do planeta, planetária, do mundo atrasado que vivemos, a responsabilidade nossa, a responsabilidade da sociedade. Mas a gente não pode perder esse aspecto espiritual de que do outro lado também tem seres que nos ajudam, né, que vêm encarnar aqui para dar um suporte, para contribuir com o processo evolutivo, mesmo diante das contradições, que essas contradições são normais diante da complexidade que é a vida. A vida não é fácil, né? Muitas vezes a gente pensa que parece que a gente está andando mais para trás do que para frente, mas é nesse processo de contradição que a gente vai evoluindo. Porque, por incrível que pareça, mesmo na barbárie e nos momentos mais difíceis, e não falo aqui no sentido de justificar, mas a gente precisa dizer uma coisa muito clara: a gente aprende lições em tudo, até dentro das situações mais difíceis. Que aí é aquela situação que a gente fala, né? Nem tudo é expiação, não necessariamente é uma expiação, é algo que, vamos dizer assim, está programado, algo mais específico para um indivíduo passar, que ele esteja expiando. Mas tudo é provação, tudo serve como prova e como aprendizado. E aí não, repito, não é justificar as guerras, não é justificar o sofrimento, a barbárie, não é justificar a pobreza como algo necessariamente ter que passar para o indivíduo evoluir. Não, a gente pode evoluir de todas as formas, inclusive pela dor, né? Aprender pela dor, mas não necessariamente tem que ser dessa forma. Então cabe à humanidade buscar evoluir, não é? Pelos seus esforços, mudando a sociabilidade, incentivar e contribuir para a gente constituir uma sociedade mais justa e parar de estar colocando na conta de Deus responsabilidades humanas. Mas a gente sabe, quem está na chuva é para se molhar, e a gente aprende sim com o sofrimento e com as dificuldades. A gente aprende bastante, mas a gente não pode utilizar isso como uma justificativa para achar que é normal a gente ter um planeta com fome, com miséria, com guerras. Não é? Então, assim, mas mesmo a despeito disso tudo, estamos evoluindo, eu não tenho dúvida disso. Isso faz parte de um princípio espírita, e nem que não é nem porque faz parte, mas é porque nós entendemos que estamos evoluindo no conjunto geral, né, dessa obra. No conjunto geral, no resumo geral, a gente evolui, a sociedade evolui, né? Há uma consciência para várias questões, né? Questões barbárie já não é vista mais como algo normal, mesmo que essa situação, por exemplo, em Gaza seja o Holocausto do século XXI, e que é impressionante como ainda está acontecendo isso.
mas impacta, né? Impacta bastante. E não acredito que a humanidade esteja mais igualmente desumana, vamos dizer assim, do que era no passado, né? A gente pode entender, por exemplo, que os crimes bárbaros, os julgamentos bárbaros de tortura, os enforcamentos, os fuzilamentos, isso aí no passado era mais natural, né? E hoje, no contexto global, as pessoas se impactam mais com essas cenas graves de violência. Enfim, mas a gente ainda tem que muito avançar bastante ainda. Insisto, né? A gente tem que fazer a nossa parte e considerar que somos espíritos e não estamos aí ao léu não, né? Essa é a fé espírita, né, na transcendência, e essa fé crítica, né, que a gente sempre prega aqui, ela não vai nunca prescindir da parte espiritual, né, que é o que nos move também para enfrentar os desafios desse planeta tão difícil. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!